Estamos de volta com o programa Brasil Cristão ao vivo para todo o país. Deus abençoe você que está conosco. E hoje o nosso tema é Garabandal, uma mensagem de esperança. Conhece Garabandal? Já ouviu falar? Está lembrando desse nome? Que às vezes é assim que acontece. As aparições de Nossa Senhora em Garabandal é um evento que muitas pessoas ainda não têm consciência, não tomaram conhecimento desse acontecimento. Então, ao longo aqui da nossa conversa, se você quiser participar conosco, você pode participar através do nosso telefone, 1938719620, você pode ligar, deixar a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta a respeito das aparições. E também mandando mensagem para nós no nosso WhatsApp, 19997169915. Por quê? Porque quem está aqui comigo é um entendedor do assunto, Padre Wander Maia. Seja muito bem-vindo aqui, pessoalmente, né? Presencialmente aqui no Brasil Cristão. Drica, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Século XXI em mais essa jornada. E eu posso dizer com toda certeza que eu aguardei com muita ansiedade esse momento. Já estivemos juntos antes, sim, numa live, naquele primeiro momento, né, Drica? Pela internet. Pela internet, e agora estar pessoalmente. E sobre um tema que não diria, viu, Drica, que eu sou um grande conhecedor, mas que eu sou apaixonado. É um grande conhecedor, posso falar por mim, viu, gente? Ô, padre, deixa eu segurar aqui esse microfone aqui, que o padre participou, deixou aqui, vou colocar aqui na mesa. Gente, o Fernando hoje não está aqui com a gente, tá? Ele está se cuidando um pouquinho ali, ele teve que ir ao médico, fazer uns exames, mas, Fernando, um abraço para você, viu, meu irmão? Mas está tudo bem, viu, gente? Então, a gente continua aqui, nós, falando desse tema. Padre, quando a gente fala das aparições de Nossa Senhora e a gente pensa nessas revelações, isso não diz respeito da revelação divina, né, no mistério da salvação. Só podia explicar a separação que existe entre a revelação divina e essas outras revelações particulares que nós temos ao longo da história do povo de Deus. Claro. Drica, você que nos acompanha, a primeira coisa que é essencial é dizer que a revelação de Deus, enquanto regra de fé, aquilo em que devemos crer para que sejamos salvos, terminou com São João Evangelista, São João Apóstolo. Quando São João morreu em Éfeso, por volta do ano 100, terminava a revelação. Ele mesmo vai dizer, ele colocou os selos no livro sagrado. Os selos que só o Cordeiro abrirá, e depois nós vamos ver que o Cordeiro já os abre através do ensinamento da igreja, uma forma através da qual o Cordeiro abre os selos através do ensinamento da igreja. E aí, Drica, terminou a revelação. Tudo o que Deus tinha a falar termina ali de forma solene, tá bem? Tudo o que Deus tinha a falar necessário para que sejamos salvos. Por isso que São Paulo diz, de muitas maneiras Deus nos falou ao longo da história da salvação, mas nesses tempos que são os últimos, nos falou através de seu Filho. Ponto. A partir dali, todas as revelações, todas as intervenções de Deus, Drica, seja diretamente através do Sagrado Coração, seja através dos santos anjos, seja através de Nossa Senhora ou de algum santo, Drica, o que acontece é que não acrescentará nada ao que foi revelado antes. Nem o Sagrado Coração de Jesus. Se você pegar, Drica, o Sagrado Coração de Jesus, a Santa Gertrudes, a Abadesa de Helfta, belíssimas as mensagens. Se você pegar Santa Margarida Maria Lacoque, o Parrelemonial, o Sagrado Coração. Sim. Se você pegar a Divina Misericórdia, Santa Faustina Kowalska, todas as revelações ali, e é uma das provas de que são autênticas, é que estão submetidas à revelação solene de Deus. Isso se torna até um meio de verificar a veracidade dessas revelações, né? A primeira nota que a igreja sempre vai tomar em consideração para Drica, para filtrar os eventos, a sobrenaturalidade dos eventos particulares, e que depois poderão ser tornados públicos ou não, mas a primeira nota é se a doutrina contida nessas revelações concorda em tudo com o que está na revelação, a Escritura, e com o que está no magistério. São Paulo dizia, se viesse alguém, imaginem vocês, se viesse alguém que ensinasse um evangelho diferente daquele que vos temos ensinado,
ainda que fosse um anjo, seja anátema. Não dá, Drica, a ideia é clara, fique claro para todos, então. Nem La Salete, nem Lourdes, nem Fátima, nem Garabandal, não, nenhuma, nem Akita, nenhuma revelação particular vai acrescentar. Não acrescentam num iota, como diz no Apocalipse, a revelação. Mas para que então, padre? Aí a gente vai desdobrar, mas para recordar, para reavivar o amor pela revelação que está sendo esquecida. É que Deus se utiliza das revelações particulares, dentre as quais o maior instrumento tem sido a Mãe de Deus. Que vem, né, que tem nos visitado ao longo desses anos todos, né, padre? Como o padre Eduardo falava do amor de Deus, é o amor de Deus, cuidado pelos seus filhos, né? Nós também precisamos falar, padre Wander, que essa aparição específica em Garabandal é tantas outras, mas essa, como é um acontecimento grande, né, as mensagens são, nós acreditamos naquilo que foi dito, que foi trazido, mas não existe uma aprovação oficial da igreja. Perfeito. Drica, acho que logo no início, muita sabedoria, suas colocações, já é importante colocar isso. Não há ainda a aprovação da igreja em relação às mensagens de Garabandal, e não haver ainda aprovação não quer dizer outra coisa, senão que estão aguardando para, no tempo oportuno, darem o veredito. Normalmente, Drica, todas as aparições eu vou dar um exemplo, todas as supostas, eu vou trocar aqui a adjetivação, normalmente todas as supostas aparições que não foram aprovadas pela igreja foram condenadas muito rápido, Drica, principalmente porque naquilo que ensinavam já destoava do depósito da fé. Está bem? Muito rápido. Então, na Espanha mesmo houveram casos, no Brasil haverão outros, em todos os locais do mundo. Até porque, Drica, você, amigo e amiga, Satanás é mentiroso, Satanás é enganador. Então, para pôr uma cortina de fumaça, para confundir, ao mesmo tempo em que estão acontecendo os eventos sobrenaturais, Drica, verdadeiros, ele vai colocar outros falsos para confundir. De tal maneira que, sob hipótese alguma, eu já coloco isso aqui de cara no programa, Drica, nos anteciparemos ao juízo da igreja. Só que o juízo da igreja está aberto, e é claro que está aberto numa direção tremendamente positiva. Sim. Drica, se Garabandal tivesse de ter sido condenada, já teria sido há muito tempo. O que acontece, isto sim, aqui? A primeira comissão, nós vamos falar muito disso, Drica, mas a primeira comissão que trabalhou em Garabandal, liderada pelo Dr. José Morales, um psiquiatra espanhol, foi uma comissão que trabalhou, desculpem o que eu vou falar, mas palavras do próprio Dr. Morales, vai assustar um pouco, Drica. Foi uma comissão que trabalhou fraudulentamente. Sim. Mentirosamente. E mentirosamente de que forma? Não trabalhou mentirosamente para corroborar, para avalizar que Nossa Senhora estivesse aparecendo, não. Pelo contrário, trabalhou fraudulenta e mentirosamente para desapontar as aparições. Um detalhe, o padre Eduardo acabou de sair daqui, ele é jesuíta. Drica, o número de jesuítas que estiveram em Garabandal, e uma parte deles, inclusive, acreditava fervorosamente, e mais tarde nós vamos falar de alguns eventos que aconteceram, Sim. Foi uma coisa linda. Em 1983, 18 anos após o fim das aparições e 22 anos após o começo e 18 após o fim, num acordo com o atual bispo de Santander naquela época, em 83, que já não era mais o bispo do início das aparições, e tampouco hoje é o mesmo daqueles dias de 83, Drica. O que acontece é que, num acordo com o então bispo de Santander, Santander é a diocese a qual pertence Garabandal, Santander, na Espanha. O Dr. Morales veio a público para dizer que tudo o que eles fizeram, Drica, todo o processo foi fraudulento, foi mentiroso, e ele se envergonhava muito, eles mentiram sobre Garabandal. E aí ele usa uma frase, Drica, que é a coisa mais linda do mundo. Ele disse, olha, eu e o bispo fechamos esse acordo e eu preciso dizer isso a vocês. Garabandal é da mesma altura de Lourdes e de Fátima.
Drica, ele dizendo, eu estou falando de um cientista, um psiquiatra, um homem renomadíssimo na Espanha, um catedrático forense, um professor de médicos, de futuros médicos. Ele vem me dizer que Garabandal é do tamanho, ele usou a expressão da altura, Drica, de Lourdes e de Fátima. E aí, uma outra coisa, Drica, na sequência, foi feita uma segunda comissão, e infelizmente a segunda comissão também fraquejou, em ser sincera, em ser honesta. Tem muitas coisas nisso, viu, Drica? Padre, o senhor acha que isso é devido ao teor da mensagem? Sei lá, um pouco de medo, alguma coisa que Nossa Senhora tenha revelado? Nós vamos ver isso. Vamos entrar então na história de fato, né? O que é Garabandal, que mensagens é essa, que aparições é essa de Nossa Senhora de Garabandal, que eu nunca ouvi falar, Drica. Nós vamos entrar agora então nessa história, Padre. Vamos contextualizar para quem está em casa entender. Onde fica essa cidade? Que cidade era essa? Que povo era esse que recebeu a visita de Nossa Senhora? Que contexto vivia a igreja nessa época? Lindo, lindo, lindo. Bom, vamos falar um pouco, Drica. Garabandal é um vilarejozinho. Propriamente dito, ela não é nem uma cidade, Drica. Ela não tem nem autonomia. É um vilarejo que na época das aparições, tinha em torno de 300 habitantes. 300 habitantes é menos do que o prédio onde eu moro, lá em São Paulo, Drica. E ela fica no norte da Espanha, numa região chamada Cantábria, Drica. Você que está nos acompanhando, estão aí as imagens, uma região belíssima, uma região montanhosa, está ao norte, a 430 quilômetros da capital, Madrid, e a 450 quilômetros de Lourdes. O que tem a visitar Lourdes nesse momento? Agora você ainda não vai entender, mas guarde. Tá. 430 quilômetros da capital, Madrid, e 450 quilômetros de Lourdes. Pertinho. Está bem no norte. A Cantábria, Drica, é a região onde nasceu a Espanha. Isso aqui é muito importante, guarde isso. Quando começou a reconquista da Espanha, no final do século VII, através de um príncipe chamado Pelayo, lá em Covadonga, Drica, é a mesma região onde está Garabandal. A grande reconquista da fé começou pela região onde está Garabandal. Passados 1.200 anos, 1.300 anos, Nossa Senhora vai aparecer naquele vilarejozinho, pertencente à Diocese de Santander, e eram 4 meninotas, Drica. A Maricruz, a caçula, que ia fazer, só para se situarem, como as aparições começaram em 18 de junho de 1961, Drica. 61, hein? 61. A década de 60 tem um peso decisivo. Ninguém vai entender nada, Drica. Ninguém, meus amigos. As meninas aí, as 4. Ninguém vai entender nada do que estamos vivendo em nossos dias, Drica, sem entender a década de 60. A curva contrária, a inflexão, a curva na direção do abismo, Drica. Começou ali. Começou na década de 60, em definitivo. Não foi sendo preparada antes, mas ali foi o grande gatilho, o grande start. Eram 4 meninotas que vocês acabaram de ver. A caçulinha, a Maricruz, tinha 10 para 11 anos, vai fazer 11 daí uns dias. A Jacinta Gonçalves, 12, a 11 para 12. A Mariloli, a Maria Dolores, tinha também 12. E aqui vai ficar a vidente, que não é que ela é a maior, nem a melhor, não é isso, mas aqui de alguma maneira vai se tornar o grande elo das aparições, a Maria... Conchita. A Conchita. A Maria Gonçalves, lindo, a Conchita, Drica. A Conchita tinha 12 anos. Essa característica de Nossa Senhora escolher as crianças também, né, está presente aí em Garabandal. Né? Drica, 4 camponesinhas. Como é que foi em La Salette? O Maximine e a Melanie. 4 meninotas puras, Drica, puras, cândidas, sem fermento do mundo. Imagina um vilarejo perdido nas montanhas. Não tinha televisão, não tinha nada. Nunca tinha ouvido falar de telefone, Drica, se bem pudéssemos dizer. Tanto que mais tarde se viu que
com o seu psiquismo perfeito, elas não tinham nenhuma anomalia, não tinham nada, mas elas tinham uma certa puerilidade, uma certa inocência, uma certa candura que, psicologicamente, Drica, elas eram tidas como uma idade menor do que elas tinham biologicamente. Tamanha pureza. Elas tinham 12 com a cabecinha de 8. Isso era retardo? Não. No caso delas, não, porque a capacidade intelectiva de aprendizado estava conservada. É pureza mesmo. Pureza, né? Pureza. Bom, aquelas 4 meninotas fazem-nos pensar que todas as aparições de Nossa Senhora, Drica, todas, Deus escolheu crianças inocentes, Drica. Sim. Santa Jacinta, São Francisco, Marto e a Lúcia. Inocentes, cândidas, puras. O que me chama a atenção também, camponeses, todos eles, Drica, elas eram camponesas. As 4 eram camponesinhas. Humildes, pequenas. De alguma maneira, aquela solene exaltação de Nosso Senhor ao Pai. Pai, eu te louvo. Porque escondesses essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelasse aos pequeninos, se cumpriu nelas. Drica, eram 4 crianças inocentes. E quando a coisa vai começar a acontecer, podemos resgatar um pouco. Elas estão com o coração livre para receber a visita do céu. Às vezes o nosso coração não está disponível, né, Drica? Às vezes o nosso coração está tão ocupado consigo, com o mundo e etc., que Deus não encontra. Então eram 4, e só um último detalhe. Das 4, a Conchita era órfã, tinha a mamãe Aniceta, mas o papai já falecido, mas uma família numerosa e os irmãos muito próximos, muito carinhosos. Segundo, uma família ofereceu resistência um pouco dura, e não vamos julgá-la, dá para entender, Drica. Sim. E foi a família da Maricruz, Drica. A mãe dela foi bem firme, né? A família da Maricruz nunca entendeu e nunca aceitou direito que a sua filha tivesse sido escolhida por Deus como instrumento para ser portadora de uma mensagem do céu através de Nossa Senhora. Nunca entendeu direito. A mamãe de Conchita, da Conchita, deixa eu só dizer uma coisa, 2 formas aqui de pronunciar. A mais comum é Conchita. Conchita, em espanhol, mas é interessante. Como a região onde ela apareceu, a Cantábria, está lá em cima no norte, a região basca, Drica, eles usam isso como se fosse uma espécie de um X ou um TS, tanto que quando ela narra a própria Virgem Santíssima, mais tarde, na última aparição, chama ela de Conchita, Drica. Conchita, que é uma outra forma. Mais uma curiosidade e uma ternura. Drica, a mamãe de Conchita foi muito generosa. Os pais da Jacinta eram muito piedosos e muito piedosos, católicos convictos, vibrantes, e a acompanharam intensamente na saga de fé que as meninas vão viver durante 4 anos, mas 2 foram intensos, 2 vão ser atenuados. A Loli tem um papel maravilhoso mais tarde, depois no desfecho disso tudo nós vamos dizer, lá no final a gente vai falar como estão as 4 videntes. Sim. E a Jacinta, uma família muito piedosa, e como eu disse, a Maricruz, a família ofereceu muita resistência. Padre, as aparições começaram em 1961 e terminaram em 1965, ou foi só o desfecho da história que foi até 1965? Terminaram. O que acontece é que as aparições começam mesmo. As aparições começam mesmo no dia 18 de junho de 1961, Drica. Era uma tarde de domingo e as crianças haviam ido brincar e havia uma espécie desses bailes que não tem nada a ver com essas coisas um pouco impuras que nós temos hoje. Era uma coisa folclórica e inocente, como se fosse mais ou menos o fado em Portugal. Jacinta pede a própria Jacinta pede para a Lúcia ensiná-la a dançar o fado. Que pureza, que não tinha nada desses fermentos e dessas sujeiras com as quais se foi se emporcalhando o mundo nos últimos tempos. O que acontece é que elas vão brincar, Drica, e elas vão comer, Drica, maçã no pomar de um determinado cidadão. Só que há que se pensar que cada lar tinha um pomar. Vou ser bem sintético. E quando elas colhem as maçãs, Drica, elas percebem que aquilo poderia ter desagradado a Deus, porque o pomar não lhes pertencia.
E elas deixam as maçãs caírem, bem sinteticamente, e começam a dizer que foi o anjo mau e o anjo mau, e que o anjo bom estava triste com elas e que o anjo mau tinha quase que insuflado-as a fazer isso. E elas pegam um punhado de pedras, Drica, e começam a jogar na direção como se estivessem apedrejando o anjo mau. O anjo mau. Lá pelas tantas, Drica, o que acontece é que as 4 juntas, a Conchita cai de joelhos com tudo, junto aos pinos, a árvore, onde vai começar a se dar os eventos, num caminhozinho de pedra, um caminhozinho bem estreito de pedras naturais, Drica, chamado Calleja. E ali começa a saga. Quem aparece no dia 18 de junho de 61, Drica? Nossa Senhora? Não. O anjo. Primeiro é o anjo, né? Primeiro é o anjo. Que venha... Que anjo é? Nunca se... Elas tentam descrevê-lo, mas provavelmente, Drica, é o arcanjo São Miguel. Por várias razões, é o arcanjo São Miguel. Mas muito bem, Drica. Elas voltam para a igreja... Olha ali, padre, nós temos ali, ó, olha ali, a imagem de um anjo nesse lugar aí mesmo, onde aconteceu. Elas ajoelhadinhas diante da manifestação, né, extraordinária, a manifestação celestial do anjo. O anjo veio anunciar, padre, a aparição de Nossa Senhora. Aconteceu assim também com os... Num primeiro momento, sim, aconteceu isso em Fátima. Em Fátima, né? Em Fátima. O anjo veio primeiro. Muito bem lembrado. O anjo de Portugal, que muitos Drica, acreditam ser São Miguel. O anjo de Portugal vem aparecendo várias vezes para preparar as meninas. O que acontece em Garabandal é que na primeira aparição, no dia 18 de junho, ele não fala nada, elas voltam, não vai dar para aqui detalhar, mas elas voltam à cidade estremecidas, ao vilarejozinho. Ele começa a aparecer dias seguidos. A primeira aparição foi num domingo, no fim da tarde. E Drica, ele prepara tudo para que no dia 2 de julho, um sábado, a mãe aparecesse pela primeira vez, Drica. Ela aparece pela primeira vez, num primeiro momento, interage muito pouco com as meninas. E ela promete para Aí ela aparece de novo, no dia 4, aliás, Drica, e aí ela promete a mensagem, Drica. Ela promete uma mensagem que vai ser todo o centro, mensagem de esperança, não mensagem de destruição. Sim. Né? As aparições vão ser sequentes, Drica, 2, 3, 4, e vão, de tal forma, Drica, que no total, pasmem vocês, nós tivemos as aparições de Paris, as aparições da Medalha Milagrosa, que, se eu não me engano, foram 6 ou 7. Nós tivemos as aparições de Lourdes, que foram no total, Drica, 17 ou 18. Aqui não me vêm os números, mas é aproximadamente isso. Em Fátima foram aquela sequência das 7 aparições. E, pasmem vocês, em matéria de extensão, em Garabandal, mais de 2.000 vezes. Nossa. E com testemunhos, aí, imagens gravadas. Drica. Mais de 2.000 vezes, Mais padre, de 2.000 vezes, Drica, ela vai aparecer. Porque assim, ela começa a aparecer a partir de então, Drica, várias vezes por dia. Várias vezes por dia, as crianças começam a ter êxtases. Elas sentiam, né, quando Nossa Senhora... Começava por um primeiro aviso bem distante, Drica. Elas tinham um primeiro movimento. Já perto do horário das aparições, do momento das aparições, Drica, que elas nunca sabiam quando se daria, vem um segundo aviso bem intenso, Drica. E já um terceiro aviso, um primeiro bem tênue, um segundo mediano, Drica. No terceiro dizia agora. E quando no terceiro era agora, Drica, elas saíam, mas disparadas, Drica, em direção ao Pinos, lá em cima, na árvore, na calheira. Mesmo se não estivessem juntas, né, padre? Drica, isso que é maravilhoso. Normalmente estavam separadas, porque cada uma morava no seu lado. Estava lá fazendo... E já as 4 surgiam correndo juntas. Você percebe, quer dizer, não tinha WhatsApp, não tinha... A Nossa Senhora vai aparecer agora. Olha lá, pessoal, vamos... Não tinha como pregar peça. Um dos
um dos elementos que advoga em favor da sobrenaturalidade de Garabandal, Drica, de forma intensa, é o fato de que elas estando separadas no último aviso, Drica, onde estivessem fazendo o que estivessem fazendo, saíam as 4 correndo. Olha. Muito lindo. Correndo numa marcha tal, Drica, que mesmo os mais robustos, os mais saudáveis, não conseguiam acompanhá-las. Olha. Chegavam lá em cima, Drica, em total estado de descanso e serenidade. Enquanto os outros, homens, moços, moças, que saíam correndo atrás, porque com o tempo começaram a vir os peregrinos, Drica. Sim. Chegando a 15, 20 mil peregrinos, Drica, durante alguns dias. Então chegavam lá em cima inteiros. Elas chegavam lá em cima inteiras. E os outros com a língua para fora. Os policiais, Drica, a guarda civil que cuidava da região, chegavam lá em cima cansadíssimos e elas inteiras. Então, esse é um dos fatores essenciais. E ainda vale ressaltar, a você que nos acompanha, Drica, que o pároco de Garabandal, que não residia em Garabandal, porque Garabandal era paróquia, tinha paróquia, mas era um pároco como hoje aqui em diversas regiões do Brasil e do mundo, que atendia várias paróquias. Sim. O padre Valentim Marichalardri, quando entrevistou num primeiro momento, após o primeiro evento, e a coisa começa a se propagar, as meninas separadamente, uma coisa que o deixou perplexo, Dri, foi que todas elas falam as mesmas coisas, sem errar uma vírgula de lugar, eram crianças sem cultura, sem ensino nenhum, frequentavam a escola, mas extremamente simples, e vendo a inocência e a pureza e a candura e a sinceridade com que elas se manifestam. Por exemplo, Drica, na primeira aparição, elas conversam com a mãe de coisas triviais. Então, padre, Garabandal tinha essa característica, né? Elas conversam com Nossa Senhora. Elas conversaram que foram guardar o gado, que foram juntar grama lá, tem um nome específico? Feno. Feno, Drica, e que a mamãe tinha pedido para elas limparem a casa. Aí alguém ainda disse, mas Nossa Senhora, vindo do céu, terá tempo para conversar sobre esses temas? E aí o padre Valentim Marichalar responde, mas meu Deus, e ele não foi o único, um outro médico que acompanhou o caso muito de perto, o doutor Fornot, meu Deus, o que uma mãe conversa com seus filhos? Elas queriam falar da vida delas para a mãe. E era tão lindo, Drica, que sabe como elas chamavam Nossa Senhora? Mamá. Mamá é a forma carinhosa de se chamar mãe em espanhol. Sabe disso, né, Drica? Como a gente fala que mamãe, né? Ou mãezinha. Mamãezinha, elas dizem mamá. E elas, em êxtase, olhando para o alto, sempre nessa posição vertical. Padre, elas tinham esse êxtase, né? Esse momento de Os êxtase que elas ficavam sempre... Elas começavam. Drica, impressionante porque é assim. Quando elas chegavam no local e a aparição se dava, elas entravam em êxtase. Os primeiros foram fixos, depois eles foram em marchas estáticas. O que são marchas estáticas? Elas, em êxtase, elas andavam de costa, sem tropeçar numa única pedra, numa velocidade enorme. Existem as cenas. Então imagina isso, elas em êxtase, nós temos algumas cenas aí, olhando para o alto, em posição de face. Olha lá que coisa linda. Olha que coisa linda, Drica. Essa é a parte de um filme? Essa é a parte de um filme, são filmagens originais, Drica, que foi posto no ar pelo documentário Garabandal Catarata Imparable. Isso. Produzido, está aí pela Mater Spei da Espanha, agora em 2020. E se vocês me permitem, Drica, sem fazer propaganda, por favor, pá. Esse documentário é um estouro, Drica. Gente, quem puder assistir... Olha lá, Drica, as marchas estáticas. Olha lá vocês que estão nos acompanhando. Aí elas estão andando de frente, sem tirar os olhos do céu, elas estão olhando para Nossa Senhora. Não perdem Nossa Senhora de vista. Né? Não perdem Nossa Senhora de vista. Drica, esses dias, uma comparação, eu vou falar aqui uma estupidez. Esses dias eu estava saindo lá da paróquia e eu não olhei para o chão, não sei se foi abatido ou o que foi, mas eu tropecei em alguma coisa e eu quase me estatelei no chão. Essas meninas, um comparativo, essas meninas andando a passos largos, naquele olhando chão para o ali alto, cheio de pedra. Naquele chão cheio de pedra acidentado, elas não tropeçaram uma vez, Drica. Elas não tropeçaram uma vez. Totalmente sobrenatural. Depois, durante essas marchas estáticas, Drica, muitas vezes Nossa Senhora pedia objetos para beijar, Drica. O que eram esses objetos? Eram rosários, eram medalhas. Drica, aquele casal foi um casal que estava prestes
a se separar. Sabe aquela coisa de você ir lá no santuário guardando proporção de Aparecida? E levar. Porque tem uma enfermidade em família, porque tem uma crise conjugal daquelas. Drica, o que você pode testemunhar, o que eu posso testemunhar de vidas restauradas. Os santuários marianos são lares onde a mãe ama, ela cuida, ela cuida, ela cuida. Mas é impressionante que esse casal, ele estava prestes a se separar, Drica. E eles tiraram as suas alianças e colocaram na mesinha. Eles colocavam mesinhas, Drica. Com os objetos, não é que elas iam pegando nas mãos. E elas já em êxtase, elas iam pegando, Drica. Estava cheio de objeto ali. Cheio de objeto. Qualquer um Elas e pegavam, sem perder Nossa Senhora de foco, Drica, elas pegavam, davam mamar. A Virgem Santíssima beijava, Drica. Eu tenho um amigo que tem um rosário beijado pela Virgem Santíssima em Garabandal. Eu falei para ele, olha, eu não posso pecar por inveja. Então, não fique esnobando muito. É um carinho, né, filhos? Nossa Senhora. Quem levantar Nosso Senhor nas mãos todos os dias, na Eucaristia. Mas o que aconteceu, Drica? Esses dois fatos que eu queria contar muito. Isso aqui renderia 10 programas, viu, Drica? Mas não vai dar. Sim. Esse casal estava prestes a se separar e colocou suas alianças sobre a mesinha, Drica. E o esposo disse para a esposa, se isso aqui não for uma farsa, Nossa Senhora vai se manifestar. As videntes pegam as alianças, Drica, mamãe Nossa Senhora beija. As videntes, aquela multidão em volta, Drica. A vidente, que agora realmente só me vem um branco se foi Concita, mas não importa. Era uma das 4 meninas. A vidente pega as alianças, Drica. Sem saber de quem era. De quem era. Chega de frente o casal no meio da multidão. Nossa. Coloca no bolso dele, Drica. E acabou. Nossa. Foi a restauração do matrimônio deles. Drica, o casal na multidão. E outra coisa é... Aí vem as controvérsias, né? Depois teremos como falar de alguma mais, talvez no segundo momento, Drica, né? Sobre como superar as controvérsias. Mas o que aconteceu? Nossa Senhora pede a elas, Drica, uma caixinha de pó de arroz. O que é o pó de arroz? É aquela caixinha de pó de arroz que as senhoras usam. A gente passa aqui, né? Para entrar no ar. Para se cuidar. Exatamente isso. E elas não entenderam nada, deram uma caixinha de pó de arroz, Drica. E Nossa Senhora beijou e elas colocaram de volta. E aí termina o êxtase. E alguém diz assim, mas isso é uma farsa. É uma mentira. O que Nossa Senhora vai... O que a Mãe de Deus vai querer beijar uma... Nossa Senhora está assinando embaixo da vaidade e as senhoras devem se cuidar muito, e as casadas mais ainda, para que seus esposos... Para fechar uma porta para o tentador, viu, Drica? Não é? Sim. Bom, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, Drica. A coisa já estava virando um tumulto. Uma pessoa levanta a mão e diz, essa caixinha é minha. Eu que coloquei aí. Era um sacerdote, Drica. Olha. Era um sacerdote, ele disse, essa caixinha de pó de arroz, durante a guerra, houve uma guerra civil na Espanha, Drica, entre 36 e 39. Só para vocês terem uma ideia, durante 36 e 39, a guerra civil na Espanha, levada em frente pela maçonaria e pelos comunistas, Drica, matou 8.500 padres. Nossa. Nós temos ideia do que é isso, Drica? Nós não fazemos ideia. Não. Morreram martirizados, para a glória de Deus, 8.500 sacerdotes. E essa caixinha de pó de arroz, Drica, foi utilizada por um sacerdote para levar o Santíssimo Sacramento escondido, Drica. Porque a caixinha de pó de arroz, nós mulheres sabemos bem, ela é redondinha, tem ali o lugar certinho para colocar a hóstia ali. Né? Ele estava disfarçado, a paisano, não era esse pálico que estava com a caixinha, era um outro, que morreu martirizado, Drica, que deixou. Então, Drica, ela queria beijar aquele invólucro que substituiu uma teca onde o filho dela esteve. Olha a ternura. Bem, os eventos foram se multiplicando. E aí tem várias situações, né, várias, padre, Drica, que o senhor poderia trazer quando aqui elas para entravam nossa... em êxtase. Quando elas entravam em êxtase. Bem, olha lá, os terços. 2 sacerdotes em volta. Eu vou contar sobre os sacerdotes.
Centenas e centenas e centenas de sacerdotes foram a Garabandal. Inclusive, Drica, São Padre Pio não foi pessoalmente, mas esteve lá bilocado. Olha, Então foi. Padre Pio, né, gente? Todo mundo sabe quem é Padre Pio. Padre Pio é o maior vidente, é o maior testemunha de Garabandal, Drica. Se tiver que usar um nome em favor de Garabandal, pronto, sem problema, utilizamos o Padre Pio. O fundador do Opus Dei. Parece que ele mandou uma carta, A carta. Né, ali, olha, a carta, o diretor colocou. A carta pré-morte que ele deixou a ela. Depois nós vamos explicar como é que essa carta chega às mãos dela. Por isso que eu citei Lourdes. Lourdes está a 450 quilômetros de, vamos dar o nome direitinho de Garabandal, Drica, San Sebastián. São Sebastião. San Sebastián de Garabandal. Olha a carta original, gente. Olha isso. Isso aí é um testemunho Isso é um testemunho em favor das aparições. Edrica, no processo atual, elas constarão só... A gente vai ter que ir e vir, não tem jeito, você não perde o fio da meada. Só uma coisa, quando em 94, o último parecer da Congregação para a Doutrina da Fé sobre Garabandal foi que, por enquanto, ainda não consta de sobrenaturalidade, não consta, significa que nós não estamos dizendo que não houve sobrenaturalidade lá, nós estamos dizendo que ainda não temos o parecer fechado. Quem era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé? Drica. Era o então cardeal Josef Ratzinger, futuro Papa Bento XVI. Quando ele leu os processos, Drica, sábio, santo, Drica, ele leu e falou, tem coisa errada nisso aqui. Não é coisa errada nas aparições, tem coisa errada no processo. No processo. Ele viu que o processo era forjado, Drica, ele falou, eu não vou me envolver nisso por hora. Mandou de volta para o bispo diocesano e disse, por hora deixo ao encargo de Vossa Excelência. Padre Pio, muitos sacerdotes estiveram em Garabandal, Drica, e quando ele esteve bilocado, e muitos tiveram, e muitos acreditaram, e muitos tiveram seu sacerdócio restaurado em Garabandal, Drica. O fundador do Opus Dei, São José Maria, esteve em 62 em Garabandal, Drica, e acreditou em Garabandal. Olha, nós estamos falando de um santo que valorizava a vida ordinária, Drica. Nós estamos falando de santos, não é? De santos, não de aventureiros, canonizados. E quando elas entravam em êxtases? Drica, primeiro, dois fenômenos. Em êxtases, Drica, holofotes nos olhos, picada de agulha nas mãos, Drica. Nada elas não tinham fazia. renação nenhuma. E o que é próprio do êxtase, Deus rouba os sentidos, porque o evento sobrenatural, a comunhão com Ele, com Nossa Senhora, é tão grande, Drica, que se os sentidos fossem preservados, a pessoa morreria imediatamente. Então ele rouba, desculpe a expressão, ele retira os sentidos. Então, cornetagem nos ouvidos, Drica. Picada com agulhas nas pontas dos dedos. Holofotes fortíssimos, Vocês estão Drica, entendendo nos que olhos. tudo isso aí são os processos que as pessoas faziam nelas enquanto estavam em êxtase para ver se realmente elas estavam em êxtase. E êxtase ou se era um charlatanismo. Drica, nada fazia Olha lá. Depois, Drica, o peso, Drica, não tinha o que as demovia, os que a removia que as removesse do chão. Elas ficavam pesadas. Pesadas, Drica, que se você chamasse 4 homens brutamontes, 4 homens fortíssimos para levantá-las, Drica, 4 homens conseguia. Fortíssimos para levantá-las, não conseguiam, Drica, mas já, Drica, já, no meio do êxtase, Drica, elas entravam em êxtase, já suspensas, Drica. Quando então depois as suspendiam, elas levitavam, Drica. Aliás, elas levitavam e ficavam estáticas. O filme que a Mater Spei produz, Drica, mostra quando um dos médicos, isso foi tirado do original, elas suspensas, Drica. Ali naquele caso, elas estavam suspensas uns 20 centímetros. Ele, com toda a licença, ele passa a mão no chão, Drica, por debaixo dela, para mostrar o imenso vão que existia. Só que o dia que ela é suspensa por Deus, Drica, em êxtase, ela levita, porque é parte dos êxtases, a quase 2 metros, Drica, do chão, e um moço tenta puxá-la para baixo, quase que ele pendura pedindo licença e não consegue puxá-la. Não consegue, já, Drica, a 2 metros. Vocês vão ficar perplexos com o que eu vou contar. Ela cai de uma vez, Drica. Mas que maternidade é essa de Nossa Senhora que vai deixar que a pobrezinha caia em cima daqueles pedregulhos? Drica, era fratura nas pernas, era escarnecimento da carne. Ela cai com tudo, Drica, do jeito que ela bate no chão. Ela fica. E nada.
A hora que ela se levanta, já sem o êxtase, Drica, não tinha marca das pedrinhas nas Meu pernas. Deus. É uma coisa linda. O que Nossa Senhora está dizendo com isso? São minhas. E nelas ninguém tocará. Os êxtases vão se multiplicando. O ponto alto são as mensagens, mas aconteceu uma coisa. Nós vamos chegar lá ainda nas mensagens. Como Calma em aí. todo evento deste naipe, Drica, toda intervenção materna de Nossa Senhora, elas queriam um milagre, Drica, para que apaziguasse o povo, muitos crendo. Porque aí o povo pedindo, né? Se é mesmo, manda fazer um milagre que a gente vê. É assim que nós somos, é o ser humano, né, padre? Faz então um milagre que eu quero saber se é verdade. Os fariseus não pediam isso a Nossa Dá um Senhora. sinal, né? Faz um sinal. Dá um sinal. Nossa Senhora disse, nenhum sinal. Ali, como tinham pessoas humildes, ela vem forçando a São Miguel, vem forçando a São Miguel, vem forçando a São Miguel, Drica. E São Miguel promete no dia 3 de junho de 62, Drica, que virá um sinal. E o sinal veio no dia 18 de junho, Drica. Era aniversário das aparições, um ano depois. 18 de junho de 61, 18 de junho de 62. E qual foi o sinal, Drica? Elas se ajoelham em êxtase. A Concita coloca a linguinha para fora, Drica. E o próprio São Miguel dá Nossa Senhora a ela, Drica. As pessoas não veem São Miguel, mas veem a hóstia. A hóstia na língua dela não teve movimento de nada, não tinha como. Drica, olha lá, a forma metálica. Elas estavam cercadas, não tinha a mínima chance. Agora, os anjos não consagram, eles não têm o poder sacerdotal. São Miguel, não. São Miguel, o arcanjo, São Miguel que por potestade de Deus derrubou Satanás do céu. Ele não consagra, porque ele não é sacerdote. Então, como é que... E Nossa Senhora vai confirmar mais tarde para ela, Drica, de onde veio a hóstia, tanto quanto em Fátima. Ele foi buscar em algum sacrário, Drica. Essa potestade ele tem. E como o corpo de Nosso Senhor, de qualquer maneira, Drica, ele é sutil, Drica, apesar de estar submetido à forma, ao acidente temporal do pão, mas é o corpo. Nós já explicamos isso aqui no Brasil Cristão. É o corpo dele, Drica. Então, que ele tenha transposto o tabernáculo, Drica, por potestade de Deus, isso está perfeito. E principalmente, onde é que ele buscou esta hóstia santíssima, Drica? Em algum sacrário, em algum altar, mundo afora, onde Nosso Senhor estivesse sendo muito desprezado e escarnecido. Depois nós vamos ver no conteúdo das mensagens. Ela comunga, Drica, e não foi a única vez. Porque, Drica, várias vezes São Miguel deu a comunhão a elas. Gente, vejam, que coisa mais estupenda isso. Várias... Padre, elas já eram de comunhão, né? Frequente, sim, as meninas. Né? O que acontece? Aí é que está, Drica, eram, porque elas já tinham feito a primeira... Elas fizeram a primeira comunhão em 62 pela primeira vez, Drica. E outra coisa, a primeira vez foi pelas mãos do sacerdote. Sim. O que acontece, Drica, se bem que em Fátima a primeira vez foi pelas mãos do anjo. O que acontece é que, como o pároco tinha várias paróquias, Drica, ele não ia todos os dias a Garabandal. Como acontece até hoje em alguns municípios. Em alguns locais. Então, normalmente, Drica, era uma vez por semana. E elas tinham necessidade de receber o Nosso Senhor. E como tinham necessidade de receber o Nosso Senhor, Drica, o arcanjo começou a trazer Jesus para elas. Com ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com ordem de Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos. E ela chamou até... Ela esperava algo muito maior, Drica. Ela chamou esse milagre de milagrucho. Milagrinho. Milagre, já imaginou receber a Eucaristia de São Miguel Arcanjo? É que, Drica, naquela purezinha inocência, de certo... Não, vendo Nosso Senhor. E em Fátima, o sol, né? Quer dizer, a imagem do sol chegou com o milagre foi atmosférico, sim, com toda aquela grandiosidade jamais visto. Embora, eu já vou alertar vocês, hein? Eu já vou alertar vocês que o milagre de Garabandal, Drica, o milagre prometido em Garabandal, vai ser o maior da história da humanidade, Drica. O maior da história da humanidade. Bem, depois que passou o milagre, Drica, muita gente ficou desapontada porque esperavam um milagre gigantesco e, como eles mesmos vão dizer, como ela mesma, a própria Concita vai dizer, veio um milagre, mais grandioso milagre, Drica. Bem, juntando os êxtases, juntando esse milagre, esse estupendo milagre, nossa, juntando tudo o que elas viveram, elas passaram também, Drica,
começaram a passar por uma pressão e um sofrimento muito grande. Mas isso veja, sempre acontece também, né, padre? Em todas. Em todas as aparições, em todas, Drica, os videntes sofreram muito. E elas passaram a sofrer demais, Drica. Foram duramente provadas, Drica. Foram por uns enxotadas, por outros desacreditadas, caluniadas de loucura, de insandicícia. E eram crianças, né? Vale lembrar. Então, crianças passando por esse tipo de pressão. Crianças passando por esse tipo de situação. Bem, a coisa chegou a um quadro tal, a gente vai ir e vir, mas até 63, Drica, as aparições foram ininterruptas. Nós já vamos chegar nas mensagens, porque, por incrível que pareça, Drica, meus irmãos que nos acompanham, o essencial é a mensagem. Sim. Mais importante do que qualquer outra coisa. Em 63, Drica, as aparições para a Maricruz cessam. Olha, cessa então para uma delas. Uma delas, Drica. Ela mais nova, mais velha? Era a caçulinha. Caçulinha. A caçulinha, Drica. Nessa ocasião, com 13 para 14 anos. E o que aconteceu, Drica, foi que cessou porque o céu decretou, Nosso Senhor decretou, Nossa Senhora decretou para preservá-la, Drica. Inclusive dentro do lar. Olha. Interessante, a Mãe do Céu não passa por cima das nossas famílias. As aparições até... Aí durante um período de 2 anos, Drica, elas vão se atenuar. E chegou a ter um silêncio, Drica, que fez as meninas sofrerem. Quando começa o 1º de janeiro de 1965, elas retomam com uma certa força, porque vão para a reta final, Drica. Nossa Senhora de Sérgio já havia falado ali alguma coisa? Esse é o último ano. É o último ano. Vai preparar a grande mensagem, porque são 2 as grandes mensagens de Garabandal, até trouxe o texto, Drica. Nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco, então? Nós vamos tocá-las. Gente, vamos respirar um pouquinho, né? Porque o padre falou ali que a gente não pode pecar por inveja, mas a gente vê a vida comungada a mão de São Miguel Arcanjo, tantos milagres e Nossa Senhora visitando essas crianças, trazendo para nós. E aí nós vamos saber, Nossa Senhora visitou essas crianças, só essas crianças? Essa mensagem foi só para elas? Será? Não é? Nós somos filhos de Maria. Você está participando conosco, está gostando de conhecer a história das aparições de Garabandal, né? Então participa conosco, manda a sua mensagem no WhatsApp, que eu quero saber se você está acompanhando essa história. Muita gente, de repente, está conhecendo pela primeira vez. Se você já teve contato, partilha conosco. 1999774. Não é esse, não. Falei errado, né, diretor? 19997169915. 99716-9915, esse é o nosso WhatsApp. Antes da gente sair, deixa eu agradecer aqui o José Brasilino de Andrade, de São João del Rei, Minas Gerais, que se associou a essa obra de evangelização. Muito obrigada, viu, José? Deus abençoe você. Se você quiser tornar um sócio comprometido com essa obra, liga para nós. 193871-9620, tá bom? A gente volta já já, intervalo rápido.